Assim, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos de 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece para a purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto que não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus a compreendermos a sua palavra. Podeis assentar. A título de informações iniciais, eu quero falar um pouquinho sobre esse Evangelho de Marcos. Essa passagem ela é registrada em 3 evangelhos: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São os conhecidos evangelhos sinóticos. O que é que significa essa palavra sinótico? Sim, significa mesmo iótico, olhar ou visão, ou seja, a mesma visão. O Evangelho de Marcos, ele tem 661 versículos. Desses 661 versículos, 606 versículos, Mateus repete. Então sobram 55. Desses 55, 31, Lucas utiliza. Ou seja, o restante são apenas 24 versículos. Então, praticamente, o Evangelho de Marcos, ele é utilizado por Mateus e utilizado por Lucas. Isso por quê? Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, embora que nas nossas Bíblias ele apareça aqui como o segundo evangelho, só que a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Marcos, então, ele escreve o evangelho que leva o seu nome, sendo influenciado por Pedro. Marcos não era discípulo, não fazia parte daquele grupo dos 12 apóstolos. Marcos, ele foi discípulo de Pedro, ele foi discipulado por Pedro, assim como Lucas foi, então, muito incentivado pelo apóstolo Paulo. Lucas também não faz parte dos 12 apóstolos. Essas curiosidades são importantes para que a gente entenda muito bem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 12, o próprio Pedro chama Marcos de filho. Marcos, então, tudo indica que ele foi evangelizado por Pedro, por isso que foi tão incentivado por Pedro. Marcos, ele, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, até que partiu com o apóstolo Paulo, com Barnabé, só que depois ele desistiu, e Paulo ficou muito chateado com João Marcos. João é um nome mais hebraico, e Marcos um apelido romano, mas podemos chamar de João Marcos, trata da mesma pessoa. Paulo, queira ou não, ficou chateado. Só que interessante que lá na carta a Timóteo, nos últimos dias do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo manda chamar a Marcos. Então, aquele mal entendido foi solucionado, foi resolvido. Esse evangelho aqui é um evangelho de muita ação. Marcos, ele não registra muitos ensinos de Jesus, ele se detém mais na ação, por isso que é um evangelho mais curto, são apenas
16 capítulos. Isso porque Marcos escreve aos romanos, Mateus escreve aos judeus, Lucas escreve aos gregos, João escreve como que uma carta universal, e vamos dizer que João escreveu para a igreja. Os romanos não estavam tão interessados no ensino de Cristo, eles queriam ação, eles aguardavam um rei, um revolucionário, e então Marcos ele sintetiza de tal forma e dá uma agilidade tão grande nessa carta, que advérbios como, por exemplo, logo, imediatamente, aparecem mais de 40 vezes. E pensando por esse lado, já que Marcos não focou tanto o ensino, já Mateus, no capítulo 8, versículo 1, que é o texto paralelo, bom seria que cada um, quando fosse meditar nesses textos que são registrados em outros evangelhos, ler todos eles, porque existem detalhes que podem fazer toda a diferença para a compreensão do texto. Mateus capítulo 8, versículo 1, mostra que esse acontecimento foi após o Sermão do Monte. O sermão muito conhecido, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ou seja, quando Jesus desce do monte, vem esse homem agora, esse leproso, e se apresenta diante de Cristo. E eu quero nesta noite, baseado nesse texto, explorar aqui alguns ensinos, destacar algumas coisas bem importantes para as nossas vidas. Quero destacar algumas lições. E a primeira lição é o leproso, versículo de número 40. Vamos agora explorar um pouquinho mais o texto. Versículo 40. Jesus pregou então o Sermão do Monte. Quando Jesus então desce do monte, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Vamos entender a situação desse leproso. Lepra era uma das doenças mais temidas e mais terríveis daquele período. Fazia com que as pessoas tivessem que se afastar de onde elas morassem. A lepra não tinha cura. As pessoas iam para os leprosários, as pessoas iam morar em cavernas, que podemos chamar de cavernas da morte. Podemos até crer que algumas pessoas nessa noite aqui também estão em algumas cavernas da morte, não leprosas da própria carne, mas leprosas espiritualmente. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem uma cura para você nessa noite. Deus tem uma cura. Nós vamos então pensar nesse texto aplicando dessa forma. Quando você entender e escutar como lepra, não entenda simplesmente como uma doença física, mas também como uma doença espiritual. Mas aquele homem, ele tomou a decisão correta diante de uma situação tão miserável, diante de um sofrimento tão grande, que quando eles iam se chegando próximo de algum leproso, o leproso tinha que gritar: imundo, imundo. Ninguém chegava perto. Detalhe de Lucas, como sendo médico, diz que esse homem estava tomado por lepra, o seu corpo cheio de lepra. Lucas entendia muito bem, porque lepra significa descascar. Alguém que ficava leproso começava a descascar, começava a ficar com insensibilidade. Se queimasse, não sentia a queimadura. A carne ia literalmente apodrecendo. Os dedos caíam, os dentes. A pessoa ficava com a carne mole, uma carne supurando. Então elas se enrolavam com algumas faixas. Literalmente podemos dizer que elas se transformavam em mortos-vivos, parecendo aqueles filmes que mostram zumbis. Tem gente que gosta de assistir, eu não gosto, né? Aqueles filmes, mas tem gosto. E esses leprosos ficavam de forma
muito humilhante, viviam sozinhos, viviam isolados, mas glória a Deus, que esse leproso, ele não deixou a sua esperança morrer. Não deixe a sua esperança morrer, por mais que você esteja numa situação muito difícil, por mais que você esteja enfrentando muitos problemas, mas faça como esse leproso fez, ele buscou a Jesus. O versículo 40 diz: aproximou-se dele um leproso. Agora, quais foram as atitudes desse leproso diante de Cristo? Ele rogou, ele clamou. O Senhor nos trouxe nessa noite para nós clamarmos, para nós falarmos a Cristo: Senhor, eu estou nessa situação, eu estou dessa forma, eu estou na caverna da morte, mas eu saí da caverna da morte e vim aqui nessa noite para te clamar, eu vim aqui essa noite para te buscar, eu vim essa noite aqui para ser curado, eu vim essa noite aqui para me reconciliar contigo, eu vim essa noite aqui para o Senhor me perdoar. Precisamos clamar, precisamos ter essa atitude. Não adianta ficar isolado, não adianta ficar realmente fugindo da realidade. A realidade, ela precisa ser enfrentada. E esse homem, então ele clamou. Ele não chegou exigindo nada de Jesus, ele chegou humildemente, se colocou de joelhos. E se colocar de joelhos é dizer assim: o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor faz o impossível. Esse homem aqui, todos os recursos dele já havia acabado. Talvez você esteja aqui nessa noite e todos os teus recursos já acabaram, mas glória a Deus que você veio em busca de Cristo, porque Ele sim tem saída e tem solução. Quando todos os nossos recursos acabam, pode descansar que em Cristo Ele tem saída e Ele tem solução. Aquele homem chegou humildemente, aquele homem chegou adorando, ele se colocou de joelhos. Lucas também vai dizer que ele disse: Senhor. Ele reconheceu que Cristo é Senhor, ele reconheceu que Cristo é Salvador, que Cristo é digno de adoração, que Cristo é Deus. Ele demonstra confiança, ele demonstra fé, ele demonstra dependência, dizendo assim: se quiseres, pode purificar-me. Veja a atitude desse homem, veja que dependência. Ele está dizendo: o Senhor é soberano, o Senhor pode realizar milagres. Então esse é o primeiro ponto, a situação desse homem, uma situação muito difícil, mas que ele toma atitudes que são decisivas, para que ele possa sair dali completamente restaurado. As suas atitudes são decisivas, para você sair daqui completamente curado, transformado, liberto, perdoado, restaurado. Depende de como você vai chegar diante de Deus. Todos criamos uma expectativa: como é que vai ser o culto, os louvores. Criamos a expectativa, mas Deus também cria, vamos dizer dessa forma. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas para eu poder expressar o meu pensamento, uma expectativa de Deus, para que nós possamos chegar aqui e então prestar um culto em adoração que Ele é merecedor. E esse homem, ele tomou a atitude correta, as atitudes corretas, com muita humildade, com clamor, com adoração, com fé. E então, qual foi a atitude de Cristo com relação a esse homem? Se o primeiro ponto foi o leproso, o segundo ponto é a compaixão. A compaixão. O versículo 41 diz o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Oh, glória a Deus. Imagina aquele homem,
um homem que estava isolado, um homem que estava não só doente fisicamente, mas doente espiritualmente e emocionalmente. E Cristo agora, com sua compaixão, com seu amor, quer restaurar esse homem por completo, porque nós não podemos desvincular o céu da terra. O nosso alvo é o céu, mas quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz que seja feita a tua vontade no céu como na terra. A nossa prioridade é o céu. No entanto, eu percebo que pela compaixão de Cristo, Ele então faz com que nós possamos ser curados em outras áreas também. Além dele nos dar principalmente a salvação, o Senhor trata aqui o coração desse homem, o Senhor trata as frustrações, o Senhor trata as dores desse homem. Claro que a prioridade de Cristo é a pregação e não os milagres. Se você estiver aqui por causa de milagres, na hora que não aconteceu o milagre, você vai embora. Mas se você estiver aqui por causa de Cristo e por causa da palavra, a palavra não passa, então você vai continuar firme na presença do Senhor. Firme. O texto nos diz, vamos ver isso então aqui no contexto. Já que eu disse que a prioridade de Cristo é a palavra, a pregação e não os milagres, eu preciso basear a minha fala, e é no capítulo 1, versículos 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Para isso o quê? Para pregar. Foi para isso que Cristo tinha ido ali, para pregar. No capítulo 2, versículo 13, diz que Jesus ensinava, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é através da pregação. Se você ora a Deus e diz assim: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, faz com que eu seja mais santo. Eu não estou dizendo que você não é para orar. Ore, até porque quando nós oramos e lemos a palavra então vai surtir efeito nas nossas vidas, porque nós já estamos com os corações já amolecidos por Cristo, e a palavra então nos envolve. A pregação de Cristo aqui envolvia aquelas pessoas, mas o versículo 39 do capítulo 1 diz: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Compaixão. Jesus pregava e via aquelas pessoas endemoniadas e expulsava os demônios. Jesus pregava e via pessoas enfermas, como por exemplo no versículo 29 do capítulo 1, 29 a 31, fala que Jesus cura a sogra de Pedro. A partir do versículo 32 diz que ele faz muitas outras curas. Então o evangelho é palavra e é ação, é céu e é terra, é alma e é corpo. Precisamos entender dessa forma. Não podemos simplesmente só falar a palavra, mas precisamos agir conforme a palavra. Não podemos ver o ser humano apenas como a sua necessidade espiritual. A principal necessidade é a espiritual, mas também existem necessidades do corpo. Ninguém pode viver só. É bom estarmos juntos aqui, fazer como Cristo fez, tocou na mão daquele homem. Que sensação aquele homem teve! Ninguém mais chegava perto dele, ninguém mais tocava ele, e Jesus, querendo restaurar ele completamente, pega na mão dele. Aquele homem desenganado, aquele homem totalmente vivendo a miséria.
mas uma grande miséria diante de um grande Deus. Mas mesmo assim, Deus faz um milagre. Ele tocou e disse: quero, fica limpo, fica limpo. Não sei se vocês já pararam, de repente, num sinal, e chega algum mendigo e pede uma moedinha, pede um dinheiro. Aquela situação que a pessoa está tão suja que você pega só na moeda para não tocar na mão daquela pessoa. Acontece ou não? Acontece. E aqui Cristo está fazendo totalmente diferente. Pega na mão daquele homem, valoriza aquele homem, sente a dor daquele homem, a compaixão. Jesus não manda aquele homem ir embora como muitas pessoas mandavam ele ir embora. Vai embora, você é imundo, você é leproso. Mas aqui Cristo então acolhe aquele homem para tratar daquela lepra, para tratar daquela imundícia. Muitos podem até te desprezar, muitos podem até virar as costas para você, não pegar nem na sua mão, mas essa noite Cristo te trouxe aqui porque Ele quer te abraçar, Ele quer tirar as tuas impurezas, Ele quer tratar as tuas dores, Ele quer tratar as tuas emoções, Ele quer tratar os teus sentimentos, os teus pensamentos, isso aí que você não compartilha com ninguém, mas o Senhor vê o coração. Ele quer fazer a obra por completo. Ele veio como servo. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como o servo. No capítulo 1 mostra a autoridade. No capítulo 2, aqui, no capítulo 1 ainda, mostra a compaixão de Cristo. Veja que, vou falar no capítulo 1, a compaixão de Jesus também, por um outro homem, um paralítico, lá de Cafarnaum. Jesus estava naquela região, ali em Cafarnaum, onde Pedro morava, a residência de Pedro era ali. E tudo indica, pelo menos a maioria, crê que essa casa aqui, do capítulo 2, versículo 1, que Jesus estava, era a casa de Pedro. E Jesus entrou naquela casa, e a notícia se espalha. Quando a notícia se espalha, vem uma multidão, muitas pessoas começam ali a encherem a casa. As casas naquele período era da seguinte forma: na parte de baixo, geralmente eles criavam animais, na parte de cima tinha quarto, é o que pode ser chamado de hospedaria. Quando José chegou com Maria em uma casa que era para Jesus nascer, diz que a hospedaria estava lotada, ou seja, a parte de cima já tinha visitantes, já tinha pessoas, e Jesus nasceu na parte de baixo, onde se criava os animais. O texto aqui no capítulo 2 vai dizer que quatro homens, capítulo 2, versículo 3, 4 homens então levam esse homem paralítico, chegam lá, à frente da porta tinha muita gente, e não tinha como entrar naquele local. E o que foi que eles fizeram? O texto vai dizer que eles descobriram o telhado, e acontece 4 olhares de Cristo. Jesus olha para cima e vê a fé daqueles 4 homens, aqueles homens baixam aquele paralítico, Jesus olha para baixo e vê aquele paralítico. Jesus olha em torno e vê os murmuradores, os críticos. Nunca vai deixar de ter crítico, nunca vai deixar de ter murmurador, enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas quem você é? Quem você é? Você é um daqueles que teve fé,
Você é aquele que está doente ou você é um murmurador? E Jesus diz que conhece o coração de cada um. Jesus olha para o coração, para aquilo que eles estavam pensando. E Jesus tinha dito àquele paralítico: veja de novo a prioridade de Cristo, os teus pecados estão perdoados. Eles disseram: quem é Jesus para perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E por causa dos murmuradores, no versículo 10 do capítulo 2, Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquele homem se levantou. Glória a Deus. A compaixão do Senhor, compaixão de Cristo, perdoou aquele homem, salvou aquele homem e depois também curou o corpo daquele homem. E no final do versículo 12 diz: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisas assim. Porque Cristo, Ele faz o impossível. Primeiro o leproso, depois a compaixão e agora o milagre. O versículo de número 42 diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Glória a Deus. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Eu fico pensando a transformação que acontece naquele homem. Um homem que estava desfigurado, um homem que estava realmente morrendo, e agora o Senhor dá uma palavra e disse: eu quero, fique limpo. E pelo poder da palavra de Cristo, aquele homem ficou limpo, a impureza dele foi tirada e ele foi limpo. Glória a Deus. Ele foi purificado. O versículo 40, aquele homem não pede para ser curado, ele diz: purifica-me, que também tem o mesmo sentido. Nessa noite, se cada um de nós chegarmos diante de Cristo como esse homem chegou, para que as nossas lepras espirituais sejam tratadas, o Senhor vai dizer assim: seja limpo, seja perdoado. A transformação começa a acontecer. As coisas velhas agora passam. Tudo se fez novo na vida desse homem leproso. Tudo se fez novo. Ele deixou de ser impuro, ele deixou de ser leproso, e agora ele foi uma pessoa nova. É isso que Cristo faz. Cristo faz com que nós sejamos novas pessoas. A lepra é um símbolo do pecado, e o maior milagre que pode acontecer é sermos perdoados da lepra do pecado. A lepra espiritual é pior do que a lepra física. Então vejamos algumas comparações da lepra física com a lepra espiritual. A lepra, ela separa. Aquelas pessoas leprosas precisavam se ficarem isoladas. A lepra espiritual, o pecado nos separa de Deus. A lepra marcava o corpo ficava deformado. A lepra espiritual deforma o caráter do ser humano. Ele começa a praticar o pecado, ele fica insensível como um leproso. O caráter dele é completamente distorcido. A lepra é altamente contagiosa. O pecado também é contagioso. Se você quer ser mais santo, ande com pessoas que têm buscado a santidade. Cuidado por esses dias com essa festa maligna
que vai então destruir muitos lares, trazer muitas desgraças, separações, doenças, confusões, morte. E o pecado então vai contaminando, vai envolvendo pessoas. A lepra matava, e o pecado mata. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aquele homem chegou diante de Cristo, e Cristo então transformou a vida dele. Você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, precisamos nos colocar diante de Cristo, para sermos completamente salvos, tratados pelo Senhor. Quarto lugar, caminhando para o fim, o segredo e o testemunho. Versículos de número 43 a 45. O segredo e o testemunho. Diz assim o texto: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar ou propagar muitas coisas e a divulgar a notícia. Veja que Jesus mandou aquele homem guardar segredo, até porque Jesus estava preservando a vida desse leproso, ou antigo leproso. Jesus estava preservando porque ele ia sair, e muitas pessoas ainda poderiam querer, quem sabe, atacá-lo, porque se o leproso ele se aproximasse muito, ele deveria ser apedrejado. Mas aqui, esse homem, ele não guardou o segredo. Eu entendo que a alegria foi tão grande que ele divulgou, que ele falou, até porque Jesus não queria ser reconhecido apenas como um curandeiro, como alguém que fazia milagres. Jesus queria ser reconhecido como Filho de Deus, como Deus, e ele então pede que guarde o segredo. Guarde o segredo. Já com relação à igreja, Jesus diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é para guardar segredo do evangelho. Às vezes o que nós estamos fazendo é guardando o segredo do evangelho. Tem muitas pessoas leprosas ao nosso redor, leprosas espiritualmente, que precisam serem tratadas de suas feridas e os seus pecados perdoados, e nós precisamos pregar Cristo, pregar o evangelho. Eu acho interessante que o evangelho de Lucas ele é resumido, e o evangelho de Marcos é resumido, e Marcos já começa falando a essência do evangelho. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O centro do evangelho não são os milagres, o centro do evangelho não são as bênçãos, mas o centro do evangelho é Jesus Cristo. E eu posso dizer que Jesus é o próprio evangelho. Jesus é a própria mensagem. Então vamos aqui concluir. Em quinto e último lugar, a última lição que eu quero destacar é a oração. Jesus dá ordem, guarda o segredo, mas aquele homem sai então divulgando, sai testemunhando. E logo após aquilo, Jesus ele vai se isolar, ele vai a um lugar deserto para orar. E o que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus preferia a intimidade com o Pai do que a fama com a multidão. Vou repetir:
Jesus preferia a intimidade com o Pai do que a fama com a multidão. É o que você é em segredo, é o que você é a sós, porque muitas das vezes na igreja todo mundo é santo, mas quem você é na sua casa, quem você é no seu trabalho, quem você é no quarto, você tem uma vida de oração? Jesus, ele orava antes de pregar. Jesus aqui no capítulo de número 1, versículo 35, diz o seguinte, a palavra: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ali orava. Capítulo 1, versículo de número 33, mostra que havia muitas pessoas. Capítulo 1, versículo 45, fala da multidão. Capítulo 2, versículo 2, fala de um número elevado de pessoas. Capítulo 2, versículo 13, diz de novo: saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Então tinha multidão aqui em vários momentos, mas Jesus, ele estava mais preocupado da sua intimidade com o Pai do que a sua fama com a multidão, porque ele era servo. O servo não está preocupado com o que as pessoas vão achar, mas o que Deus fala ao seu respeito. Algumas aplicações finais. A pior lepra é a espiritual, mas há uma saída. A saída é Jesus. A aplicação desse texto é extraordinária. A primeira aplicação é: se você quer ser curado da sua lepra espiritual, busque a Jesus. Só Ele pode lhe purificar. Aquele homem então aproximou-se de Cristo, porque ele sabia que só Jesus podia purificá-lo, e Jesus não expulsou aquele homem, Jesus o acolheu pela sua graça. Se nessa noite você também reconhece que é um leproso espiritualmente, veja que aquele homem ele reconheceu, e ele se achegou a Cristo, e se prostrou, e se humilhou. A segunda aplicação é essa: precisamos nos humilhar, precisamos reconhecer: Senhor, eu sou um leproso, o pecado faz com que eu me separe do Senhor, o pecado é imundícia, o pecado mata, o pecado adoece, o pecado traz condenação, mas Senhor, humildemente eu chego diante de Ti, e reconheço que o Senhor é o único que pode tirar minha lepra, tirar minha impureza. Tem que ter humildade, tem que se quebrantar diante do Senhor e dizer: se queres, pode purificar-me. Terceira aplicação: é necessário se envergonhar da impureza. Aquele homem, ele andava se escondendo, ele andava fugindo das pessoas por causa da sua lepra, e ele se envergonhava, mas diante de Cristo ele abriu a vida dele, abriu o coração para ser tratado completamente, tratado. Quarta e última aplicação: tem que desejar ser limpo. Tem que desejar ser limpo. Não perca a esperança. Todas as suas impossibilidades são possibilidades diante de Deus. Da enfermidade para a saúde. Um homem que nessa noite nos ensina muito, que não aparece nem o nome dele, que viveu uma miséria, uma grande miséria diante de um grande Deus.
mas o final foi totalmente diferente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos celebrar a ceia. Vamos celebrar a ceia. E esse momento agora eu quero convidar a igreja para que nós possamos orar, para que nós possamos nos colocar diante de Cristo, como esse homem se colocou diante do Senhor Jesus. Quero convidar você, feche os teus olhos, faça uma avaliação conforme a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, falando a carta aos Coríntios, ele chama aquela igreja a examinar-se. Cada um examine-se a si mesmo. Examine agora a sua vida. Qual é a lepra espiritual, a impureza que precisa ser tratada na sua vida? O que é? O que é que está separando você de Deus? O que é que está fazendo você ficar insensível? O que é? O que está contaminando o teu coração? O que está manchando o teu caráter? A santidade sendo perdida, aquilo pelo qual Deus nos chamou. Eita, Senhor, leprosos estão chegando diante de Ti. Pessoas impuras, Senhor, inclusive eu, estou chegando diante de Ti. E eu clamo humildemente, Senhor, nos purifica, nos perdoa, nos limpa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas mazelas. O que nós devemos falar é que nós somos imundos. Mas nessa noite também reconhecemos a Tua compaixão, reconhecemos a Tua graça, o Senhor nos chamando e nos sustentando pela mão e dizendo: seja limpo, seja perdoado. Ei, estou te transformando nessa noite. Aquilo que estava te apodrecendo a sua vida, apodrecendo o teu casamento, nessa noite eu estou dizendo: seja limpo, seja limpo, seja limpo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que cada um de nós possamos abrir os nossos corações aqui, nos reconciliarmos contigo, ó Deus. Pessoas que chegaram nessa noite, chegaram também paralíticas espirituais, mas foi o teu Espírito Santo que as trouxe e estão diante de Ti. E o Senhor está perdoando os teus pecados. Ei, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus, Ele quer ir além disso. Ele quer tratar a tua alma, Ele quer tratar o teu corpo, Ele quer tratar as tuas emoções, porque Ele podia muito bem, com o paralítico, dizer: os teus pecados estão perdoados, e não curar o corpo dele. Mas Jesus, pela compaixão e graça, Ele então cura aquele homem, e Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ei, levanta-te, sai da caverna da morte, sai da paralisia espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Se levanta, volta para Cristo, volta para o Senhor, como o filho pródigo fez. Ele caiu em si e disse: Pai, eu pequei contra Ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado filho Teu. Mas o que foi que o pai fez? Abraçou, beijou aquele filho, perdoou aquele filho. O Senhor tem perdão para a tua vida, o Senhor tem salvação para a tua vida, o Senhor tem libertação, o Senhor tem cura para a tua vida nessa noite. Basta você fazer o que aquele homem fez, o leproso fez. Se aproximou, se prostrou, confiou,
teve fé. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que Tu és o Filho de Deus. Cremos que Tu és o nosso Salvador. E ao Senhor nos rendemos nessa noite.